Cauli foi anunciado, vou trazer os números do Cauli, de acordo com o SofaScore. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes do anúncio dele, mas vamos trazer só os números do SofaScore. O Cauli, com 30 anos, ele teve com a camisa do Bahia 174 jogos, sendo 131 como titular, 23 gols, 24 assistências, ou seja, 47 participações em gols. E aí o SofaScore faz destaque de alguns números que, na visão do SofaScore, são números bem relevantes. Ele tem 275 passes decisivos, ou seja, aquele passe praticamente final. 64% do acerto do passe longo, então ele é um atleta que gosta bastante da bola longa. 242 finalizações, sendo 75 no alvo. Então é um jogador que tem um bom chute e um chute quase que bem certeiro. 27% de acerto no cruzamento, isso é um número relevante, tá? 27% parece pouco, mas é um bom número. E 252 dribles certos. Esses são os números do novo reforço do São Paulo. Você gostou? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. O Hernan Crespo postou no Instagram uma foto, né, com os jogadores do São Paulo com a seguinte legenda: classificados com humildade e comprometimento, honrando a história do São Paulo. Fecha aspas. E o Danielzinho é o líder em chances criadas, tendo 11 no Campeonato Paulista e 4 claras chances criadas. E ele é o maior entre todos os jogadores do São Paulo a criar chances e a criar chances claras de gol. É diferente. É uma estatística diferente ali também. Então, ele tem sido aí um grande destaque. Esse número eu peguei lá do R10 Storms. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube e trazer todas as atualizações do tricolor paulista. Cauli foi anunciado como novo reforço do São Paulo. Mais cedo eu trouxe na live que era por volta das 3 horas que ele seria anunciado, só que acabou sendo até antes, né? Ali por volta de 1 hora da tarde, o São Paulo já começou o anúncio. Eu tinha falado que seria algo com Carnaval, com Salvador, iriam pegar ali essa essência dele do Carnaval, e de Salvador, dele ser da Bahia, e aí trouxeram também música e tudo, então foi bem legal esse anúncio. O Paulo brincou antes de trazer o anúncio oficial, brincou com alguns tweets, trouxe atletas baianos para falar um pouquinho, né, sobre esse anúncio. Trouxe o Jorge Wagner, que é um grande ídolo do São Paulo, e para mim é um ídolo subestimado no São Paulo, tá? Ele pode não ser um dos principais ídolos, mas acho que ele é muito importante na história do São Paulo. Sempre serei fã e defensor do Jorge Wagner ter cada vez mais respeito com a camisa do São Paulo. O Fabão também participou desse anúncio. O Marcos Antônio arriscou até uma palhinha. O Marcos Antônio, rapaz, até meteu lá um cantinho. O Marcos Antônio tá todo que faz, que vive o Marcos Antônio. Daí depois o São Paulo fez, aliás, algumas brincadeiras e anunciou oficialmente a contratação do Cauli, empréstimo até dezembro de 2026, aquela praxe de sempre que você já sabe. Caso o São Paulo seja obrigado a comprá-lo, ele bata 25%, 25 jogos com 45 minutos, ele será comprado imediatamente pelo São Paulo por 2 milhões de euros, por 50% dos direitos do jogador. E aí, depois desse período da compra, se ele, depois desses 25 jogos, fazer mais 40 jogos, o São Paulo é obrigado a comprar mais 25% dos direitos por 60 mil euros. Detalhe, tá? Não está descartado e é uma possibilidade real de, se o São Paulo precisar comprar o Cauli, que abata do restante do valor que o Bahia tem a pagar ali de outros jogadores como o Michel Araújo e também o Nestor, que o São Paulo parcelou para a equipe baiana. Quinto reforço anunciado, já estará disponível para sábado, tá? Contra o Bragantino, já me cravaram que ele está bem fisicamente, passou certinho nos exames, está pronto para jogar. Até me falaram que se tivesse jogo no meio de semana, ele iria para o jogo. Então, meu irmão, o baiano tá arretado, vai para o jogo contra o Bragantino. A gente espera que ele possa ajudar o São Paulo já nessa conquista do Campeonato Paulista, mas quiçá pelo menos em toda a temporada. O que você achou da contratação do Cauli? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Só trazer uma aspa do Cauli em entrevista para a SPFC TV. Desde o começo eu quis muito estar aqui, a vontade era grande. Vou me entregar ao máximo para ajudar a equipe com ambição e profissionalismo. Estou ansioso para encontrar a torcida no Morumbi. Quero escrever uma bela história e que isso se concretize em títulos também. Fecha aspas aí para o Cauli, garotinho. E o Rui Costa, hein? Virou um novo manda-chuva da parada. Eu trouxe detalhes lá na nossa live também mais cedo. E aí depois
E aí eu tenho a prova, hein, pra ficar aí falando tal. Não, mas brincadeiras à parte, não é ninguém roubando informação de ninguém, é só realmente mostrando que a nossa informação bate. Eu contei na live às 10h30 sobre isso e logo depois o Gabriel Sá trouxe informação lá no UOL e as duas informações batem. E isso que é importante porque mostra que as nossas informações estão batendo, estão corretas e estão indo para o mesmo caminho. Então, que o Rui Costa ele tem sido muito elogiado internamente, tá? Eu trouxe mais detalhes na live, vou explicar um pouquinho. O que acontece? O Rui Costa ele chega basicamente com... Aliás, o Maciço chega com o Rui Costa basicamente tendo um prazo de validade. Teve alguns profissionais que saíram de imediato, teve uma outra leva que saiu depois e para o meio do ano existe uma expectativa de mais uma nova leva. E aí terá a Érica, Eduardo Tony, vários outros profissionais que estavam na gestão Casares. A ideia seria fechar o meio do ano com todos os que estiveram dentro da gestão Casares, zarpando. E o Rui Costa seria uma dessas opções. Só que no dia a dia, e eu contei na live que eu conversei com diversas, porque depois da entrevista do Crespo a gente vai tentar entender, a gente vai conversar. A gente vai conversar com diversas esferas, com diversos setores, para entender de fato como é que tá essa situação do Rui Costa, para não ficar só tipo, o chefe tá falando, mas os subordinados ali do Rui Costa não gostam do cara. Então, a gente foi tentar entender esse cenário. Há um consenso de todos que o fato dele ter mais poderes foi positivo pro São Paulo em si. O elenco tá muito bem ambientado com o Rui Costa. O Rui Costa ele era visto como um cara, de certo modo, em vários momentos até distante. Só que depois de todo mundo ter ido embora, ele ter começado a assumir papéis, ele começou a ter uma familiaridade com os atletas. E o episódio do Luiz Gustavo foi importante também para isso, porque os jogadores ficaram com o Luiz Gustavo. Só que aí depois o próprio Rui Costa conversou com os atletas, ele conseguiu chamar os atletas para ele. Então, os atletas gostam bastante do Rui Costa. O Rafinha também tem tido uma boa relação com o Rui Costa. O Rafinha chegou agora. O Maciço tem visto o trabalho do Rui Costa e tem, eu não diria que idolatrado, mas tem falado, caramba, realmente é um bom profissional. E essa ideia dele já querer ter demitido ali, mais ou menos foi por água abaixo, se a gente pode dizer. Então essa ideia foi por água abaixo, então é bem provável que o Maciço termine a sua gestão com o Rui Costa sendo executivo de futebol. E o Crespo, né, nem preciso falar, ele mesmo falou na coletiva, também está adorando o Rui Costa, esse momento do Rui Costa. Então há um consenso lá entre todos de que o Rui Costa tem feito um bom trabalho, e isso acabou realmente tirando essa possibilidade de uma saída do Rui Costa nesse momento. Há uma avaliação de que quando estava tudo lá quase que pegando fogo lá por conta dos bastidores políticos, ele se deu muito bem. Teve uma outra situação onde na transição de atletas ele foi bem, ele conseguiu trazer reforços importantes, ele conseguiu trazer uma harmonia para o elenco. Então todo mundo entende que o Rui Costa tem feito um bom trabalho. Mas eu quero saber de vocês, o ano de 2026 do Rui Costa, vocês acham que ele tem feito um bom trabalho? Quero saber a opinião de vocês aí nos... Mas há uma impressão de que dos outros 4 classificados, o São Paulo pegou o pior cenário possível. Mas isso não quer dizer que um derrotismo, não. Os caras vão pra cima, os caras vão deitar, os caras querem ser campeões. E precisa passar do Bragantino fora de casa, lá em Bragança. Tem que acontecer, meu irmão, não tem outro papo, não tem outra conversa. Tem que passar. E aí, o São Paulo Futebol Clube, ele entende, né, o consenso, ele entende de que o Capivariano é um adversário mais acessível, que mesmo a Portuguesa no Canindé, mesmo o São Paulo tendo perdido, também era um adversário mais acessível. O Novo Horizontino era um adversário que ficava ali parelho, porque o Novo Horizontino teve a melhor campanha e vem já de anos fazendo boas campanhas no Paulistão. Só que o Bragantino é um clube de Série A, está há um bom tempo na Série A, fez contratações, tem um projeto sólido, tem jogadores importantes, acabou de contratar o Rodriguinho, por exemplo. Então, é uma equipe mais forte deste momento. Então há esse consenso de que realmente o São Paulo Futebol Clube acabou pegando o pior adversário, mas vamos passar do mesmo jeito, meu irmão. Sabadão, 6h30, lá em Bragança. Vamos vencer este confronto e passar para as semifinais do Campeonato Paulista
vamos rumo ao título. Você concorda com essa análise do futebol do São Paulo, das pessoas que estão no São Paulo Futebol Clube? São Paulo pegou o pior adversário. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo renova com o Marcos Antônio até 2030, coloca uma multa de 100 milhões de euros para quem quiser levar e finalmente, né, nós temos uma segurança em relação ao contrato do Marcos Antônio, né, que é um jogador que chegou por empréstimo. São Paulo conseguiu uma nova renovação ainda por empréstimo e agora o jogador de maneira definitiva será do São Paulo Futebol Clube, veio da Lazio e mostrou todo o seu futebol e tem chance de estar na seleção brasileira em ano de Copa do Mundo. Marcos está jogando demais, ontem quase fez um golaço. Cria jogadas, arma, constrói, desarma o time adversário, é simplesmente um meio-campista completo. E a encaixada que ele deu no meio de campo ali com o Danielzinho é simplesmente uma brincadeira, né? Os dois parece que jogam junto há 50 mil anos e estão dominando, né? Muita gente fala, é a nova dupla aí, Mineiro e Josué, mas o que esses caras vêm jogando com a camisa do São Paulo é simplesmente algo inacreditável, né, galera? Eu quero falar uma outra notícia que eu tenho certeza que muita gente vai gostar também, né? O São Paulo consultou a situação do atacante Negueba do Mirassol. Negueba que tem 26 anos de idade e é um ídolo da equipe do interior paulista, né? O jogador que mais tem partidas com a camisa do clube na história. Chegou ali em 2021 e está se transformando em um ídolo da história do clube, né? Participou daquele 2025 simplesmente inacreditável, né? Que o Mirassol terminou no G4 do Campeonato Brasileiro, garantindo vaga na Libertadores. Ele tem apenas 5 partidas esse ano, né? Acabou sofrendo com alguns problemas ali. Tem 5 partidas e já tem 2 gols. Inclusive fez um golaço ontem, né? O Mirassol saiu na frente jogando em casa contra a Portuguesa e depois acabou sofrendo a virada, né? O Mirassol não se classificou para a fase mata-mata, mas o Negueba garantiu o golaço dele. Já tem um gol também no Campeonato Brasileiro. Um jogador extremamente importante para a equipe do Mirassol. O gol que ele fez ontem foi um golaço e o gol que ele fez no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro também foi um golaço, né? Um jogador muito bom. E ó, pra mim, eu tô completamente favorável a contratar os jogadores do Mirassol na última temporada. Danielzinho chegou e é titular indiscutível do São Paulo. Lucas Ramon chegou, já assumiu a titularidade, já fez o seu primeiro gol apenas na 3ª partida. Ele participou do gol também contra o Primavera, para quem não se lembra. A assistência foi do Danielzinho e o gol foi do Lucas Moura, mas se o Lucas Ramon não tivesse se esforçado para a bola não sair ali, a gente não teria feito aquele gol e poderia ser que o São Paulo não tivesse classificado, né? E agora, depois do Danielzinho, depois do Lucas Ramon, as portas estão abertas para a contratação do Negueba. É difícil. O Santos já tentou no início do ano, não conseguiu. Como eu falei, é um ídolo do clube, é o jogador que mais tem partidas com a camisa do Mirassol na história, né? Ele passou inclusive o Xuxa, né? Que era um jogador, assim, realmente muito famoso aqui no futebol paulista. E o Negueba ultrapassou na última temporada, foi importante, titular durante muitos minutos na campanha histórica de 2025. Começou 2026 aí passando por alguns problemas, mas agora tá voltando, já fez gol no Brasileiro, fez gol ontem no Campeonato Paulista. É um jogador que com certeza, se estiver bem fisicamente, vai estar também na Libertadores. E o São Paulo está de olho. Negueba pode ser a próxima contratação do tricolor paulista. E como eu falei, é uma contratação que não é tão fácil, mas que se der certo, as portas estão abertas. 2 jogadores já vieram do Mirassol e deram certo, então por que não mais um, né, rapaziada? Pode ser que também dê muito certo. Mas vamos com calma, uma negociação que pode ser muito difícil. A gente viu o Cauli aí, né? Era uma negociação que se estendeu por mais de mês, né? Foi 1 mês e meio de conversas para que finalmente chegasse hoje o dia do anúncio oficial da contratação do meia Cauli. E não para por aí, tá bom? O Cauli é o 5º reforço do ano, mas não para por aí. O Crespo ainda pede, né, um jogador de velocidade e o Negueba foi justamente um desses nomes analisados, né? Teve o Alisson, que é também do Mirassol, que São Paulo já tentou e acabou não dando certo. E eu, sinceramente, sou favorável a essas contratações. Às vezes o São Paulo gasta rios de dinheiro, gasta milhões e milhões e os jogadores não dão certo. E às vezes a gente faz uma contratação que não é muito badalada nas redes, né? Porque se a gente for falar, o São Paulo trouxe o Danielzinho, São Paulo trouxe o Lucas Ramon, trouxe o Dória, o Coronel, né? Aí muita gente fala, mas não pagou nada, é uma contratação que não tem nenhuma expectativa e aí os caras chegam e jogam demais. Então, rapaziada, eu às vezes falo, às vezes tem um cara na Série B, às vezes tem um cara no interior paulista, às vezes tem um cara no interior aí de um campeonato estadual que tá jogando demais e que chegaria para vestir a camisa do São Paulo para suar sangue. E às vezes é um cara medalhão que já ganhou tudo na vida, vai ganhar 2 milhões de reais por mês e não vai fazer nada. O Oscar aí, o que o Oscar fez
quando chegou ao São Paulo? Nada, é um horroroso, é um jogador dos piores que tem, e ainda é um jogador que só pensa em dinheiro, que não prioriza o clube, enquanto o Lucas Ramon, enquanto o Cauli, enquanto o Dória, o Coronel, o Danielzinho, priorizaram o São Paulo, falaram, não, eu quero jogar no São Paulo. O Lucas Ramon abriu mão de muita coisa para poder estar no São Paulo, enquanto o Oscar só quer sugar até o último centavo. Então, você contrata um jogador medalhão aí por 2 milhões de mês e o cara não faz nada para ajudar a equipe, ainda prejudica, porque é isso que o Oscar tá fazendo. Enquanto vem outros e doam e fazem de tudo para vestir a camisa do São Paulo. Então, eu não tenho preconceito com contratação. Eu sempre falo isso para vocês. Porque, São Paulo tem que contratar o cara que tá no Real Madrid. O do Chelsea, o cara do Barcelona. Mas às vezes o cara que tá ali só esperando a oportunidade da vida dele, veste a camisa e joga como nunca. Então a gente tem que dar moral para esses jogadores também. Parabéns para todo mundo que tá chegando. Seja bem-vindo, Cauli, e não para por aí. Tem pelo menos mais um reforço. Pode ser o Negueba. André Silva está liberado pelo departamento médico. Liberado. Não tem mais nada. O procedimento de cura ali do joelho do André Silva, que não teve cirurgia, ele foi feito uma coisa ali mais cautelosa para não ter cirurgia, o cara está recuperado. Não tem questão médica mais para envolver o André Silva, pelo que eu fiquei sabendo. A notícia é, o André Silva já faz parte da transição. Ele está treinando com bola. Ele não pode ter ainda o contato forte com os zagueiros do São Paulo, os caras do time principal, porque ele também tem ali um controle de carga. Além de controlar a carga de corrida, ele também tem que voltar à parte preparação física, muscular e tal. Mas está bastante avançado. No próximo jogo agora do São Paulo com o Red Bull, pode ser que não tenhamos André Silva, mas por umas contas aí é possível que já no próximo do Brasileirão tenhamos sim André Silva disponível ali para jogar com o técnico Hernan Crespo. É claro que leva tempo, mas o tempo já vem levando. Então, quando ele entrar, ele vai ser o reserva direto do Caleri. E isso é um sinal de que o São Paulo pode não ter que colocar mais o Tapia como centroavante, hein? Isso é um sinal claríssimo. O Cédric Soares, por exemplo, ele desapareceu. Cadê o Cédric? Hoje nós temos o Lucas Ramon e temos também ali o Mike como reserva, que tinha tirado a posição do Cédric. Aí nós olhamos hoje para o cenário, o Lucas Ramon não só virou titular do São Paulo, ele não apenas virou titular em relação ao Mike, como também ele desbanca o Cédric não está mais, não tem mais Cédric, no máximo um reserva, e também o Lucas Ramon ele consegue fazer o gol para coroar as suas atuações tão belas que ele tem feito ali no São Paulo. Tanto o Lucas Ramon quanto o Danielzinho, que vieram do time do Mirassol, eles estão honrando ali. O Mirassol talvez não tenha chegado tão longe no Brasileiro, numa Libertadores direta, num trabalho formidável ali que o técnico fez, por mera casualidade. E isso pode estar atribuído diretamente a caras como Reinaldo, que era do São Paulo, Danielzinho, com certeza, Lucas Ramon, com certeza, caras que jogaram o fino da bola, porque hoje no São Paulo tudo que eles demonstram é somos jogadores de bola, e aí o Lucas Ramon vai e faz um gol no São Paulo, derrubando de uma vez por todas aquela questão de falta lateral, faltou o lateral, não falta nada. Hoje o São Paulo conta com laterais direitos no plural, um deles o Mike, outro deles o Lucas Ramon, podendo o Cédric Soares ficar completamente de fora aqui do tricolor paulista. Acho a questão bastante interessante. Meu povo, olha só, o São Paulo de Crespo, o Crespo pediu pro São Paulo, pra diretoria, ele pediu mais um volante. Ele chegou e falou, quero um volante. Hoje nós temos uma necessidade de colocar um primeiro volante no São Paulo, porque o Pablo Maia não está entregando nada. Então ter um primeiro volante é uma coisa primordial, principalmente para um time que tirou o terceiro zagueiro. Se hoje o São Paulo tira o terceiro zagueiro, ele tem que bloquear aquele meio de campo para não ser um time soft, aquele time leve, aquele time molenga. Vamos meter gol no São Paulo aqui. Então tem que ter um primeiro volante. O Luan, não dá para contar tanto assim com ele por causa dos anos que ele não consegue jogar. E o outro é o Pablo Maia, que não tá dando para contar com ele por causa também dos anos que ele não consegue jogar, contusão absurda. O cara simplesmente não se recupera. Então o Bobadilha fez falta, muita falta. Aí o São Paulo, quando tirar o Bobadilha, ele tem que colocar um primeiro volante ali. Só que o São Paulo também tem a ausência
programada para alguns campeonatos de Danielzinho e Marcos Antônio. Então teremos que ter 3 suplentes, 3 substitutos para esses 3 caras. Um deles é com certeza o Cauli. Mesmo que ele não seja segundo volante, quando o Marcos Antônio não estiver, Cauli vai para o lugar dele. O outro jogador, que é um segundo volante para o lugar do Danielzinho, esse cara não tem. O Alisson não pode mais, esse cara nós não temos. Tem o Jordan, que é um cara que o Crespo falou dele. Tem o Negruti, que é outro cara que o Crespo falou dele. Mas o que tá pingando agora aí não é só o segundo volante como necessidade, e sim o primeiro volante. E é nesse aspecto que volta o Hugo Leonardo pro radar do São Paulo. Para quem não se lembra, o Hugo Leonardo é um jogador assim extraordinário que já atua como volante, volantão mesmo. Quando o São Paulo ia subir o Negruti da equipe de base para o profissional, ele tinha Ibali, Negruti e Hugo. Para você lembrar aí, o Ibali foi emprestado para fora, poderia jogar no São Paulo, foi até um dos melhores ali que jogou. O Negruti ficou bem apagadinho, não conseguiu destoar, jogar muito bem. E o Hugo Leonardo foi o cara que se destacou demais. Quando o técnico anterior, Luiz Ubeldia, foi pinçar um ali e falou, vou puxar um só, ele não foi puxar o Negruti, ele foi puxar Hugo Leonardo. O cara se machuca na final da Copinha, ficou ausente, mas agora o jogador está preparado. O São Paulo deu sinais que vai colocar ele. Primeiros sinais, o São Paulo fica postando o jogador na rede social. O Hugo está lá, tá junto com o Negruti, tá junto com o Pablo Maia, tá preparado para jogar. Além disso, outro sinal que o São Paulo deu foi quando o Crespo pediu reforço. O Crespo, ao pedir reforço, ao pedir volante, a diretoria do São Paulo, na figura de Harry Macis, junto ali com o Rui Costa, ela é taxativa. Foi direta. Crespão, seguinte, pegue reforços na base. Vá buscar reforços na categoria de base. Lá na equipe de base do São Paulo, hoje, nós temos lá o Matheus Ferreira, por exemplo, e o Jordan. Foram 2 volantes que eles se destacaram demais no São Paulo, mas demais mesmo. O Matheus Ferreira é uma figura iluminada, um cara que é forte, trombador, veloz de tudo, corre muito, e um jogadorzaço, né? Que o São Paulo consegue contratar agora, era do Vasco, o São Paulo consegue bater o martelo e contratar o Matheus Ferreira. O outro cara que tem lá é o Jordan, que o São Paulo também acaba de bater o martelo e contratar definitivamente o Jordan. Só que esses caras estão na base hoje. Hoje, se pensar Negruti, Pablo Maia, também tem o Hugo, que está no São Paulo desde o ano passado, totalmente pronto para jogar. Então, o Crespo vai passar o carro na frente dos bois, vai passar o Matheus Ferreira. Pode até ser, mas o nome que surge hoje e entra como um dos grandes favoritos a substituir ali o Bobadilla, que é um primeiro volante hoje, que é um cara que sai pro jogo, tem que ter a qualidade, tem que ter o chute pro gol, tem que ter o poder de marcação, passa o Hugo Leonardo a ser um atrativo imenso para o time de São Paulo, mas imenso mesmo. O técnico Crespo, ele fez um agradecimento aí pro Rui Costa na sua coletiva, né? E eu acho que isso aqui é muito simbólico, tá? Depois que o São Paulo na diretoria foi toda trocada, Nelsinho, Chapecó, Belmonte, Júlio Casares, aquele outro, Márcio Carlo Magno, foi todo mundo caindo igual a fileira de dominó, caiu um atrás do outro e aquilo foi ficando muito bom. Até o Muricy se demitiu, não caiu, mas se demitiu. O que pega é que o torcedor são paulino e a grande mídia, ela desacreditou daquela diretoria de São Paulo. O Rui Costa estava junto com os caras. Quando o Rui Costa fica lá, ele continua lá, e muitos jogadores, eu quero agradecer ao Rui, quero agradecer o Rui, os jogadores vão dando sinais que o Rui Costa pode ser um profissional capacitado sim. E não bastando, agora Hernan Crespo, o cara que criticou a baderna, a bagunça que virou São Paulo, acaba de agradecer Rui Costa e Rafinha também. Tá agradecendo o chefe? Pode até ser, mas o Crespo não precisa disso, e esse agradecimento me soa bastante honesto, bastante singelo, e algo que fica sendo simbólico de uma retomada, fica sendo simbólico para uma reviravolta, simbólico para um time que brigaria por 45 pontos no Brasileiro e ia cair no Paulista. Hoje o São Paulo briga pela liderança do Brasil.